Olá, o programa OAB Nacional está começando agora e você confere as notícias que movimentaram a Ordem dos Advogados do Brasil durante a semana. Presidente nacional da OAB fala sobre panorama político do Brasil em evento em Juiz de Fora. OAB desagrava advogado que teve prerrogativas desrespeitadas no exercício da profissão. OAB Nacional assina acordo com Ordem dos Advogados de Guiné-Bissau para fortalecimento das duas nações. E mais, 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira está preparada para dar acessibilidade aos inscritos com deficiência. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, debateu o panorama político do Brasil em evento na subseção da OAB de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele mostrou a visão da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o tema. A advocacia mineira debateu o atual momento político do Brasil durante evento na subseção de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A palestra de abertura foi realizada pelo presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia. Ele trouxe a visão da OAB para a questão e propôs a reflexão às vésperas de uma nova eleição, de que a sociedade contribua com a depuração do Brasil a partir do voto. Voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência de uma escolha mal feita é exatamente esta crise ética e moral sem precedentes que nós vemos no Brasil. Lamáquia ainda ressaltou que a Ordem dos Advogados do Brasil deve lançar, junto às seccionais e subseções, uma campanha de conscientização do voto em 2018 e instou a advocacia a demonstrar a importância desse ato. Ainda em Juiz de Fora, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, conduziu um ato de desagravo público a favor de um advogado que teve suas prerrogativas violadas no exercício da profissão. A advocacia mineira se reuniu em frente ao Fórum Benjamin Colucci, em Juiz de Fora, para desagravar um colega de profissão. O desagravo foi em favor do advogado Alexandre Franz Carvalho, que durante a audiência foi retirado da sessão por ordem do juiz de direito da 2ª Vara Cível, Luiz Guilherme Marques. O ato foi conduzido pelo presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, e reuniu dezenas de profissionais, além de membros da seccional mineira e da subseção de Juiz de Fora. 2 novos membros foram empossados no Conselho Nacional de Justiça e a Ordem dos Advogados participou da solenidade. O Conselho Federal de Justiça agora conta com 2 novos membros. O juiz Márcio Schiffler e a desembargadora Iracema Vale, indicados pelo Supremo Tribunal Federal, foram empossados como conselheiros. No mesmo evento, Arnaldo Ossepian foi reconduzido ao cargo, que vai exercer pelo próximo biênio. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, destacou a importância do Conselho e o trabalho que os novos conselheiros vão agregar à entidade. Tenho certeza que contribuirão muito para o aperfeiçoamento do Conselho Nacional de Justiça e, em decorrência, dos trabalhos do Poder Judiciário, que tem se esmerado em prover a demanda que a sociedade faz dos órgãos do Poder Judiciário, do sistema de justiça de uma forma geral, e este colegiado, que tem uma composição tão diferenciada em qualquer lugar do mundo que se olhe, exatamente para definir políticas públicas coerentes com o que o cidadão demanda de cada um de nós, integrantes desse sistema de justiça, Poder Judiciário, de uma forma específica, que é integrado por este Conselho, mas também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados, uma vez que é da integração deste sistema que nós teremos a melhor jurisdição prestada ao cidadão brasileiro. A desembargadora Iracema Vale foi presidente do Tribunal de Justiça do Ceará e do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Já o juiz Márcio Schiffler foi procurador de Justiça e secretário adjunto da Segurança Pública do Estado de São Paulo. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, prestigiou a cerimônia representando a ordem. Também estiveram presentes os ministros do STF, Dias Toffoli e Edson Fachin, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, além da Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. A OAB assinou um acordo de cooperação com a Ordem dos Advogados de Guiné-Bissau. O convênio envolve a consolidação e o fortalecimento da democracia e do Estado democrático de direito das duas nações. Confira. A OAB Nacional firmou um acordo de cooperação com a Ordem dos Advogados de Guiné-Bissau.
O presidente Cláudio Lamáquia e o membro honorário vitalício da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, receberam na sede do Conselho Federal a comitiva do país africano, liderada pela embaixadora Eugênia Saldanha. O acordo entre as duas entidades abrange iniciativas para a defesa das constituições de ambos os países, a garantia da justiça social, a intensificação do diálogo com a sociedade civil, entre outros aspectos. Um grupo de trabalho ainda pode ser formado para coordenar e desenvolver as ações do acordo, além de implementar iniciativas colaborativas. A OAB vai recorrer à Justiça para que a proposta do Ministério da Educação de criar cursos técnicos em serviços jurídicos seja barrada. A Ordem acredita que a medida pode lesar os estudantes que querem seguir carreira jurídica. A Ordem dos Advogados do Brasil anunciou que vai à Justiça na tentativa de barrar a autorização que o Ministério da Educação deu para a criação de cursos técnicos e tecnólogos em serviços jurídicos. Contra a medida desde o início, por considerar uma forma de mercantilização do ensino, a OAB ainda avalia o instrumento legal que vai adotar. Para o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, tratar a educação como mercadoria significa rebaixar os padrões morais da sociedade a um nível muito baixo. A OAB afirma que os técnicos formados serão lesados, já que não há mercado de trabalho para o curso e eles não poderão exercer a advocacia. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira está marcada entre os dias 27 e 30 de novembro, em São Paulo. O tema deste ano é Em Defesa dos Direitos Fundamentais, Pilares da Democracia, Conquistas da Cidadania. Com 8 eixos temáticos, a conferência é um espaço de reflexão sobre questões que envolvem a profissão. Hoje, você conhece mais 4 painéis e palestrantes do evento. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia terá 40 painéis de debates em 4 dias de evento. O de número 7 tem como tema a segurança pública como direito do cidadão e dever do Estado, entre os palestrantes especialistas de diversas áreas, para discutir temas como combate à violência e sistema penitenciário. O 8º painel discute o novo Código de Processo Civil sob a ótica da advocacia. Ele faz parte do eixo de número 8, que relaciona questões atuais e relevantes no direito. Advogados, professores e conselheiros são os palestrantes que vão debater o assunto. Já no painel número 9, grandes especialistas debatem o direito da criança e do adolescente. Eles esclarecem as principais questões sobre adoção, trabalho infantil, violência sexual, além de outros temas. Dando continuidade ao eixo 2 da conferência, o 10º painel discute aspectos dos acordos de leniência e da delação premiada. Ele faz parte do eixo chamado O Necessário Combate à Corrupção e o Devido Processo Legal, como palestrantes, advogados e ministros. As inscrições para a 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira já estão abertas. Os preços variam entre R$ 200 e R$ 400 e grupos com mais de 10 pessoas têm descontos especiais. Mais informações você encontra no portal da conferência. A questão da acessibilidade às pessoas com deficiência é preocupação constante da OAB Nacional e não seria diferente na Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Veja na matéria. A Conferência Nacional da Advocacia está sendo planejada para ser acessível a todos os participantes com deficiências motoras, visuais e auditivas. Teremos vários painéis onde teremos tradutor de Libras para as pessoas com deficiência auditiva. Teremos rampas, acesso a todo e qualquer painel que a pessoa com deficiência queira ir, o advogado com deficiência, demonstrando assim ao Conselho Federal da OAB que está cumprindo com a determinação da Lei de Inclusão, que está em vigor desde o ano passado, desde o ano 2016. As cerimônias de abertura e encerramento terão tradução simultânea para a linguagem de sinais. E em cada turno do evento, pelo menos 2 painéis também terão um tradutor.
Um deles, o painel 14, marcado para o dia 28, vai debater a inclusão social como exigência constitucional. 6 palestrantes discutem o tema. Roberto de Figueiredo Caldas, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, fala sobre o papel do órgão nos direitos sociais. Sérgio Aveleda, secretário de Transportes de São Paulo, sobre a questão da mobilidade urbana como um direito. Misael Conrado, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB São Paulo, abordará a empregabilidade. Carmen Dória Freitas, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, com palestras sobre a questão de raça. Daniel Sarmento, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, apresenta a palestra Inclusão Social, Questão de Estado ou de Governo. E fechando o painel 14, Joelson Dias, vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, com a Convenção da ONU e a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência. Tudo isso nós debateremos nesse painel e com certeza trará um grande ganho para este evento e para as pessoas com deficiência, os advogados e advogadas com deficiência e toda a sociedade. O maior encontro jurídico do mundo está chegando. Prepare-se, porque em novembro de 2017, São Paulo vai receber a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. O que a Ordem dos Advogados do Brasil quer, a partir da realização desta conferência, neste triênio, é exatamente discutir temas fundamentais de interesse da advocacia e da cidadania brasileira. O que nós queremos é que haja um debate aprofundado sobre temas que são, sim, a verdadeira razão de existência de um Estado democrático de direito. Princípios constitucionais que devem ser debatidos e, acima de tudo, fortalecidos. É momento para reforçar a democracia, a Constituição Federal e seus princípios. É momento para debater o que é melhor para a advocacia e para os cidadãos brasileiros. Esse é o maior evento da advocacia, onde discutimos os grandes temas relativos à advocacia e à sociedade brasileira. Comunhão de vontade e intenções, onde discutiremos os pilares da democracia e os direitos fundamentais. É hora de nós aprofundarmos a luta pelo espaço democrático no Brasil. Um momento importante de debate para a profissão. É um grande momento de reflexão, de trabalho. A OAB levanta bandeiras de cidadania, de democracia. Lá nós tratamos todos os temas atuais. Nós estamos vivendo um momento de mudanças no nosso país. Uma crise institucional, uma crise moral, uma crise ética. É importante a participação de todos nós nesse debate. Para participar, votar nas deliberações. E lançar luzes para o futuro da advocacia. Debater a crise da justiça, debater os nossos honorários advocatícios. Para que possamos tornar o nosso país cada vez melhor. Os temas debatidos serão submetidos à análise, aprovação e debates da advocacia brasileira. É a partir da conferência que vamos extrair o pensamento da advocacia nacional com a força e com a grandeza que a nossa profissão, que hoje conta com mais de 1 milhão de advogados no Brasil, tem a demonstrar. A conferência da OAB é marcante. Teremos grandes congressistas, grandes palestrantes. A maior festa da advocacia brasileira no maior estado do país. Será uma conferência extraordinária. Você não pode perder o maior encontro de advogados de todo o mundo em São Paulo. Venha participar, é importante para a sua carreira, mas é importante para a advocacia, é importante para o Brasil. Esperamos vocês, advogados e advogadas de todo o Brasil, aqui em São Paulo, na 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Ficam todos convidados para participarem da 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Comece já a se programar, participe e viva tudo o que tem direito neste encontro imperdível. São Paulo, de 27 a 30 de novembro. 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Em defesa dos direitos fundamentais, pilares da democracia, conquistas da cidadania. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB conseguiu, junto à 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, decisão favorável para trancar a ação penal contra 2 procuradores estaduais do Maranhão. Os advogados foram acusados pela emissão de parecer jurídico não vinculativo na proposição.
Para o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, Charles Dias, a questão envolve interpretação e não é coerente responsabilizar um advogado público. O Conselho Nacional de Justiça julgou 2 reclamações disciplinares da seccional da OAB do Maranhão contra magistrados que expediram alvará apenas em nome da parte. Não foram aplicadas punições aos magistrados, já que os advogados forneceram alternativas na petição para que os alvarás fossem emitidos com o nome das partes. O representante da OAB no CNJ, conselheiro André Godinho, explicou que o órgão tem reiterado decisões no sentido de que o alvará deve ser expedido em nome do advogado, com poderes especiais na procuração para dar quitação. Estão abertas até 29 de outubro as inscrições para o Programa de Formação Complementar da Missão do Brasil junto à ONU em Genebra. Podem participar profissionais e estudantes brasileiros de pós-graduação que queiram expandir seus conhecimentos sobre a atuação brasileira junto aos organismos internacionais com sede em Genebra, nas áreas de assuntos humanitários, desarmamento, direitos humanos, meio ambiente, saúde e trabalho. Mais informações no site do Itamaraty. A defesa das garantias individuais e das prerrogativas da advocacia são lutas constantes da Ordem dos Advogados. Nos últimos anos, muito foi feito pela entidade nessas áreas. Veja na matéria. A Constituição Federal de 88 legitimou à Ordem dos Advogados do Brasil ações fundamentais para uma atuação relevante nas questões que interferem na vida do cidadão. Consciente de seu papel, a OAB, ao longo da história, tem atuado para fortalecer os compromissos com a sociedade e com a justiça, defendendo as garantias individuais e as prerrogativas da advocacia. Porque a sociedade tem que perceber o que significa este trabalho e o que significa quando nós falamos em defesa de prerrogativas. A sociedade tem que ter a visão que o advogado, quando ele é desvalorizado, quem está sendo desvalorizado não é exatamente o profissional do direito, e sim aquele que nós representamos, que é o cidadão. Muitas vezes as pessoas não têm esta visão. Aqueles que operam, aqueles que trabalham pelo enfraquecimento da advocacia, não têm exatamente a noção do que significa um advogado valorizado, um advogado fortalecido num determinado momento. Para dizer à sociedade do que representa exatamente este trabalho de cada um de nós. Mas, acima de tudo, para conscientizarmos a sociedade que quem enfraquece o advogado está enfraquecendo a própria cidadania. Este é o ponto principal que vejo num momento como este, para nós colocarmos e passarmos a vocês como mensagem. Em sua atuação incisiva pela defesa das garantias da classe, a Ordem intensificou o trabalho da Caravana das Prerrogativas, que cruza o país, coibindo práticas abusivas de agentes públicos que interferem no trabalho da advocacia. São temas que atingem pessoas em estado de vulnerabilidade, e é preciso que se reconheça isso e se crie formas de acolhimento, de tratamento e de enfrentamento a essas violações de prerrogativas, que são violações de prerrogativas que, no mais das vezes, violam a alma do colega advogado ou da colega advogada. As prerrogativas, em que pese elas estarem corporificadas na pessoa do advogado, elas não são do advogado, elas são do cidadão. E qualquer violação às prerrogativas, ele implica no ataque direto ao Estado Democrático de Direito. A OAB também não deixou de defender as garantias do habeas corpus na Câmara dos Deputados durante as discussões das 10 medidas contra a corrupção. Segundo o relator, deputado Onyx Lorenzoni, foram as ponderações da OAB que o convenceram a retirar a restrição do habeas corpus e também a possibilidade do uso de provas ilícitas do projeto original. As ponderações que o presidente Lamarck havia feito, tanto na audiência quanto depois na nossa reunião lá na sede da Ordem, em relação à preocupação com os habeas corpus, com a questão de restrição para o uso de habeas corpus, pela importância que ele tem na história brasileira, na cultura brasileira e pela importância que ele tem no dia a dia de um sistema judiciário muito complexo que nós temos aqui no Brasil. Atenta às necessidades da advocacia e aos anseios da sociedade como um todo, a Ordem esteve na ofensiva para assegurar direitos que estiveram sob ameaça ou evitar que novas propostas representassem abusos ou retrocessos. Por isso, em determinados momentos, não hesitou em recorrer ao Poder Judiciário ou articular ações no Legislativo para proteger os cidadãos
e a Constituição. Na maioria das vezes, as decisões de como agir sobre essas questões foram tomadas durante as sessões aqui do Conselho Pleno da instituição. Dentro da perspectiva de efetiva participação social e preocupação com questões cidadãs, a OAB vem contando sempre com o apoio irrestrito do Colégio de Presidentes das Seccionais da Ordem. Nessa atuação em defesa da sociedade, a OAB ingressou judicialmente no Supremo Tribunal Federal para resguardar o sigilo, lacrar e destruir todo o material proveniente de interceptações ilegais feitas na central telefônica do escritório dos advogados Roberto Teixeira e Cristiano Zanin. Também foi ao STF para contestar a prisão antes do trânsito em julgado. A Ordem foi a primeira a se manifestar sobre o uso indiscriminado de conduções coercitivas, propondo inclusive uma DPF sobre o tema. Se posicionou e foi atuante também no caso dos inaceitáveis vazamentos seletivos de ligações entre jornalistas e fontes. Reivindicou às autoridades judiciárias a apuração e punição da quebra de qualquer sigilo profissional quando vieram a público gravações de conversas entre um profissional da advocacia inscrito no Rio de Janeiro e cliente. Todo o esforço e trabalho da OAB na luta pela defesa das garantias individuais e das prerrogativas da advocacia estão disponíveis no site da entidade. Basta acessar oab.org.br. O Clube de Serviços da OAB tem 66 novos parceiros que trazem benefícios a toda a advocacia brasileira. São vários segmentos que dão descontos em produtos e serviços. Agora a advocacia brasileira tem mais chances de descontos no Clube de Serviços da OAB. O portal de convênio firmou parceria com 66 novas empresas. Elas oferecem produtos e serviços com preços especiais. São descontos que vão de 5% a 60%. No Clube de Serviços da OAB, os profissionais encontram 20 categorias diferentes que vão de hotéis, entretenimento, educação, vestuário a serviços de saúde e turismo. São descontos em nível nacional e específicos para alguns estados. Toda a classe pode acessar os convênios e adquirir produtos com valores menores. Participe e experimente as vantagens do Clube de Serviços da OAB. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Por hoje é só, mas na próxima semana a gente se encontra. Até lá!